Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, dando continuidade à nossa disciplina de contabilidade intermediária. Hoje nós vamos falar sobre a demonstração do valor adicionado, a DVA. Vamos lá? Bom pessoal, nós sabemos que a DVA, as empresas de modo geral, né, ao longo do seu processo produtivo, na execução da sua atividade operacional, ela tem os seus objetivos, a sua finalidade específica, né? Normalmente é maximizar a riqueza do acionista, do investidor, da pessoa que aportou recursos naquele negócio, né? Então, nós sabemos que dessa atividade surgem as riquezas, né? Surge a riqueza patrimonial. E essa riqueza, ela é distribuída de alguma forma para as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Então, quando a gente pensa nas demonstrações financeiras, a DVA ela é uma demonstração muito rica de informação e ela tem uma perspectiva um pouco diferente das outras, da DRE, do balanço patrimonial, porque o objetivo dela é retratar, é exibir como que essa riqueza gerada pela entidade, ela é distribuída e por onde ela vem, de quais são os seus canais de origem e de distribuição. Tá? Então, como que essa riqueza, esse valor que é gerado dentro da empresa, como que ele chega na sociedade? Né? Como que a empresa impacta na sociedade de uma forma geral? Então essa demonstração ela tem essa finalidade de ajudar os usuários da informação a entender como que essa empresa está agregando valor social. Tá? Então, se a gente parar para pensar nos elementos e depois mais ao final a gente vai ver certinho cada uma das linhas que compõem a DVA, vocês vão ver que a maioria das informações que consta nela tem origem na demonstração do resultado, porque ela é uma forma diferente de apresentar o resultado que é exibido lá na DRE. Tá? Então, todas as informações que a gente usa para elaborar a DVA consta, a maioria delas, lá na DRE. Tá? Também é importante a gente frisar que, assim como a DRE, a DVA também está fundada no regime de competência. Então, a gente está se preocupando no período, se a despesa reconhecida, se a receita reconhecida foi feita no momento que ela ocorreu. Né? Então, a gente vai focar, quando a gente elabora a DVA, a gente foca sempre em gerar informações referentes ao período que de fato ela aconteceu, independente se teve movimentação de fluxo de caixa ou não. Tá? Então, hoje nós vamos falar, o objetivo da aula é a gente entender um pouco melhor a DVA e os seus elementos, então eu vou apresentar cada um dos elementos para depois a gente ver como que é a estrutura dessa demonstração de uma forma mais prática, tá ok? Bom, fazendo uma breve associação, um breve histórico aí da demonstração do valor adicionado, a gente não tem como a gente fugir da lei das SAs, né? Durante bastante tempo, as empresas, as grandes empresas que têm essa preocupação com a sua imagem, de mostrar que tem responsabilidade social, quais são as suas contribuições para a sociedade, elas já faziam essa demonstração. Tá? Então, era uma demonstração que apresentava para a sociedade como uma boa prática da empresa. A empresa está preocupada em mostrar para todo mundo, para os usuários, tanto aqueles que recebem o retorno financeiro dos seus investimentos feito nesse negócio, como para a sociedade de modo geral. Então é bem visto, né, a elaboração dessa demonstração pelo mercado e pela sociedade de modo geral. Então as empresas maiores que já tinham essa preocupação já faziam, né, até por incentivo da própria CVM, do próprio Conselho Federal de Contabilidade, a gente já tinha um incentivo para publicar, para elaborar essa demonstração. Né? Depois, como a gente teve essa virada para as normas internacionais de contabilidade, a gente passou essa demonstração ela passou a compor o rol de demonstrações que são obrigatórias para as empresas. Então a gente saiu de um cenário onde ela era optativa, ela mostrava que a empresa tinha uma boa prática, uma boa governança e passou a ter a sua obrigatoriedade.
Então ali, com a Lei 11.638, que a gente já falou um pouquinho nas aulas anteriores, a gente teve lá no artigo 176 a obrigatoriedade dessa demonstração para as empresas que têm o seu capital aberto, as chamadas SAs. Tá? Então, como a gente teve essa mudança na lei, a gente passou a ter então a obrigação de elaborar essa demonstração. Tá? Lembrando que isso é obrigatório para as empresas de capital aberto. Porém, se a gente pega lá a resolução do Conselho Federal, a recomendação é que todas as entidades elaborem essa demonstração, porque ela tem essa perspectiva de mostrar como que a empresa está criando valor, né? Tá adicionando valor para os seus usuários, para os seus acionistas, para os seus trabalhadores, para a sociedade de modo geral. Então, por isso que ela é uma demonstração interessante e mostra para a sociedade como que essa empresa contribui e impacta no ambiente em que ela está inserida, certo? Bom, mas o que é então esse famoso valor adicionado? Né? Quando eu falo em valor adicionado, eu estou pensando, eu tenho que levar em consideração que a empresa ela produz riqueza buscando insumos no mercado, agregando valor a esses insumos e aí depois ela transforma isso em receita que, consequentemente, vai aumentar a riqueza da empresa. Então a riqueza ela é criada através da implementação, né, da agregação de valor a esses insumos que foram adquiridos no mercado. Né? Então, em geral, é isso que se espera, né, que a empresa consiga executar. Então, ela cria valor, ela cria riqueza, transformando matéria-prima, transformando mão de obra em valor, em riqueza, transformando isso em algo melhor, em algo que tem que outras pessoas, outras entidades têm interesse nesse produto, certo? Então, o valor adicionado que a gente diz é essa riqueza que foi criada pela empresa, seja na transformação de insumos, seja na revenda de mercadorias prontas, ou também na própria prestação de serviços que vai ter um impacto maior da mão de obra, certo? Então, essa demonstração, ela apresenta o quanto essa entidade, o quanto a empresa, ela está agregando valor a esses insumos adquiridos de terceiros, né, e que são vendidos ou consumidos durante o período. Esse é o foco da DVA. Tá? Então, a finalidade, o papel dela é mostrar, apresentar para os seus usuários quanto essa empresa está agregando de valor aos insumos, certo? Bom, para os investidores isso é muito interessante, porque apresenta, deixa, né, de uma forma bastante clara como que a empresa está contribuindo de uma forma econômica e também social para o ambiente onde ela está inserida. Né? Então, ajuda os investidores a fazerem projeções, né, a avaliarem as atividades operacionais da empresa e as outras atividades também agregadas e como que ela, se ela tem perspectivas positivas, né, de agregar valor para a sociedade na qual ela está inserida, certo? A DRE, e por isso ela é uma demonstração bastante interessante e complementar, porque a DRE, por si só, ela não é capaz de mostrar essas informações de uma forma tão interessante e abrangente como a DVA. Tá? Então, por isso que são necessárias as duas demonstrações. A DRE é indispensável, independente do tipo de empresa. A DVA, ela complementa a DRE, ela traz as mesmas informações, mas de uma perspectiva diferente, mais interessante, que mostra como que essa riqueza é criada dentro da empresa. Tá? Bom, então a gente tem duas partes, né, na DVA. A primeira delas é mostrar para os usuários, reportar a informação de como que essa riqueza é formada, quais são os componentes, de onde vem a riqueza criada por essa empresa. Né? Então a gente tem um detalhamento lá na DVA dessa riqueza, esse desdobramento. Então, de onde vêm as receitas dessa empresa? Onde que ela consegue ganhar dinheiro? Né?
Então, primeiro, pela venda de mercadorias, produtos e serviços. Essa é a principal fonte, que é a atividade operacional dessa empresa, tá? Então, o que a gente tem de diferente na DVA da DRE? Que aqui, quando a gente vê lá a linha da venda de mercadorias, produtos e serviços, lá a gente vai alocar o valor bruto, sem descontar o ICMS, o IPI, o PIS, a COFINS, tá? Então é o valor bruto, é o faturamento bruto da empresa sem as deduções de tributos, tá? Então é importante a gente lembrar que as receitas elas são apresentadas na DVA na sua forma bruta. Aí nós temos as outras receitas, né, que entra em outras receitas, venda de imobilizado, venda de sucata, vendas de outras vendas que foram obtidas que não têm relação com a atividade operacional da empresa, né? Então são outras, o etc. O que não tem relação direta com a minha atividade operacional, eu vou classificar, vou alocar como outras receitas, tá? Aí nós temos a provisão para crédito de liquidação duvidosa, que também é tratado separado. Isso é uma provisão, é uma estimativa que é feita quando pensando na inadimplência, né, a PCLD ou PDD, como queira chamar, é uma provisão, é essa estimativa. Então, quando a empresa faz essa estimativa, é importante fazer a sua representação, vai ter que ser separada lá na DVA. Os insumos, né? Nós temos que tirar dessa receita, nós temos que separar, descobrir quais são os insumos para eu poder entender e enxergar realmente qual é a riqueza que foi criada a partir desses insumos. Então aqui, o que eu preciso separar? Isso, como eu falei, a gente vai buscar lá na DRE. O custo dos produtos, mercadorias e serviços vendidos. Então aqui a gente vai incluir os valores da matéria-prima, tudo que a gente comprou de terceiros, né, que compõe o custo, exceto os gastos com o pessoal próprio, porque quando eu uso minha mão de obra, se é uma indústria, por exemplo, eu não vou colocar o gasto com o pessoal dentro do custo, tá? Porque é uma perspectiva diferente da DVA, a gente precisa separar. Aqui eu estou querendo só elencar o que é adquirido de terceiros, então é aquilo que a empresa busca fora, como insumo para sua prestação de serviço, para sua comercialização ou para sua industrialização, aquilo que é fundamental para a execução da sua atividade operacional, mas sem considerar aquilo que é usado internamente, que faz parte do recurso próprio da empresa, tá? Também inclui materiais, energia, serviços de terceiros e outros, né, que sejam eles classificados como despesas ou custos, veio de fora, é adquirido de terceiros, então eu vou reconhecer, tratar separadamente como insumo, tá? É importante que nesses valores que forem obtidos de custos, em todos os insumos adquiridos de terceiros, que a gente considere com os tributos incluídos. Então a gente não, mesmo, por exemplo, quando você faz uma compra para revenda, de uma mercadoria para revenda, você tem direito a recuperar ICMS, PIS e COFINS. Se você, para fazer a DVA, a gente não considera esses descontos, a gente considera o valor bruto, aquele valor que foi pago realmente lá para o fornecedor. Tá? Então o valor, mesmo que os tributos sejam recuperáveis, que fazem, né, depois a empresa vai compensar isso com os tributos que deve pagar, a gente deve considerar o valor total, o valor adquirido de tributos lá, o valor da mercadoria agregada com os seus tributos. A gente não tira o valor recuperável do ICMS, PIS e COFINS, ok? IPI, se for o caso. Perda e recuperação de valores ativos, então se tiver essa situação de perda ou de recuperação de valores de estoque, de imobilizado, né, relacionado à reavaliação, né, então se eu tenho teste de impairment, descobri que a minha empresa teve a situação de necessitou fazer ajustes para a recuperação de valores ativos, a gente deve considerar isso na DVA.
Depreciação, amortização e exaustão, né, que também consta lá na DRE, e a gente vai considerar essa despesa ou custo separadamente também lá na demonstração, ok? Valor adicionado recebido em transferência, né? Aqui eu vou considerar o resultado de equivalência patrimonial, então quando eu faço investimentos em outras empresas, né, o resultado que eu tenho por equivalência entra como um valor adicionado recebido em transferência, então não é aquele valor que tem origem na minha atividade operacional, mas sim de investimentos que eu tenho em controladas ou em coligadas, e por isso eu trato como resultado de equivalência patrimonial. Isso consta, ajuda a formar a riqueza dessa empresa, porém em rubricas separadas. Receitas financeiras também, né? Receita financeira é algo que não tem relação direta com a minha atividade operacional, então é oriunda de investimentos que eu fiz, aplicações financeiras, investimentos, etc. Então eu trato também como um valor adicionado, porque é uma receita, né? E as outras receitas que incluem dividendos relativos a investimentos avaliados ao custo, aluguéis que eu recebi, direitos de franquia, enfim, todas as outras receitas que não são classificadas nas anteriores eu vou classificar aqui como outras receitas, tá? Próximo. Então, nós falamos em como que a empresa forma a riqueza, né? Então, pelo valor adicionado recebido em transferência, desconto os insumos adquiridos de terceiros e as receitas, onde eu busco dinheiro, certo? Agora nós vamos falar da distribuição, como que essa riqueza formada, aquilo que eu criei de valor, considerando os insumos que eu busco fora, como que isso é distribuído, como que isso atinge a sociedade, tá? Então, a segunda parte, ela vai focar em como que esse dinheiro chega, né, nas pessoas, chega nos seus acionistas, chega nos outros credores. O primeiro grupo, né, é o grupo de pessoal. Por isso que a gente não considera lá no custo a parte que tem mão de obra direta ou indireta, que faz parte da equipe, que faz parte da empresa, porque isso, o salário que a gente paga para esses funcionários, ele é considerado uma distribuição da riqueza. A empresa está tirando parte daquilo que ela vendeu e ela tem que pagar os seus funcionários. Então isso é uma forma de conduzir a riqueza que foi gerada no mercado e devolver isso para o seu pessoal, tá? Então os valores apropriados ao custo e ao resultado do exercício, sejam na forma de remuneração direta, seja na forma de benefícios ou FGTS, entra na DVA como um valor distribuído para o pessoal, tá? Então remuneração direta entra salário, 13º, honorários da própria administração, independente se for baseado no valor das ações, férias, comissões, horas extras, participação o PPR, que a gente conhece bem, tudo que tem relação direta com as pessoas que estão trabalhando na empresa, entra aqui como remuneração direta. Aí eu tenho os benefícios, né, os benefícios são os valores relativos à assistência médica, auxílio alimentação, vale transporte, plano de saúde, planos de aposentadoria, enfim, todos os benefícios que a empresa paga para os seus funcionários entra aqui como distribuição de riqueza também, tá? FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, que também é uma forma de distribuir a riqueza da empresa na rubrica de pessoal, tá? O próximo elemento, que é uma outra forma que a empresa distribui riqueza para a sociedade, é através dos impostos, taxas e contribuições. Então, tudo que a empresa pagar de impostos, taxas e contribuições, seja na esfera federal, estadual ou municipal, é uma forma da empresa distribuir o valor que ela criou para a sociedade. Então, os tributos federais, imposto de renda, contribuição social, IPI, CID, PIS, COFINS, tudo que for federal entra na linha de impostos federais. Então é aquilo que foi repassado para a União para fazer a aplicação na sociedade. Os estaduais, ICMS, PVA, todos os tributos que têm relação com o Estado, né, o garantido, enfim,
Cada estado tem os seus tributos, tudo que tem a gente repassa para os estados a título de impostos, de tributos, a gente vai também elencar nessa rubrica. E os municipais, ISS, IPTU, taxas de contribuição gerais aí para o município, a gente vai elencar como municipais. Tá? Então, impostos, taxas e contribuições, a gente pega tudo que é pago e aloca para qual ente da federação está sendo destinado esse valor, esse recurso. Tá? Também tem a questão do INSS, a contribuição que é a parte do empregador, que a gente chama de CPP no Simples Nacional, ou o INSS empregador, INSS patronal, ele entra como tributos federais. Tá? Então a gente reconhece ali como uma contribuição federal, vai entrar ali na rubrica de federal. Ok? Então é uma forma da riqueza que a empresa produz, que a empresa cria, que é distribuído para a sociedade. Também temos a remuneração de capitais de terceiros. Então aqui nesse grupo se enquadram os valores pagos ou creditados aos financiadores externos de capital. Então a empresa buscou capital fora, foi fazer um empréstimo, foi fazer um financiamento. Os juros que são pagos, né, que são considerados despesas financeiras relativas a esses empréstimos ou a esses financiamentos, é uma forma da empresa também distribuir riqueza. Tá? Então esses juros entram como remuneração de capital de terceiros. Aí nós temos os aluguéis, né, os aluguéis pagos ou creditados a terceiros dos prédios que a empresa utiliza, também é uma forma de remunerar o capital de terceiros, porque é pago a terceiros, inclusive os acrescidos aos ativos, né, aqueles valores que são incorporados no ativo da empresa, mas eles são destinados para pessoas externas, para terceiros. Né? E aí nós temos também as outras formas, que são outras remunerações que caracterizam transferência de riqueza a terceiros. São exemplos os royalties, os valores pagos a título de franquia, direitos autorais, direitos de propriedade, enfim, todas as outras formas que a gente tem de remunerar alguma coisa que seja fora de terceiros. Isso é uma forma da empresa distribuir a riqueza que ela criou. Ok? Agora nós vamos falar da remuneração do capital próprio. Então nós temos também aí a remuneração de quem investe naquele negócio, dos sócios, dos donos, né, de quem aporta capital para que esse negócio exista, que ele funcione. Então a remuneração dos donos, dos sócios, seja a título de juros de capital próprio ou de dividendos, são considerados remuneração de capital próprio. Tá? Então quando a gente tem a distribuição do lucro lá no final do ano, ou se a empresa apura juros sobre capital próprio, que ela pode fazer isso, esse valor pago de juros sobre capital próprio ou de dividendos, ele entra como uma forma de distribuição de riqueza criada também pela entidade, pela empresa. Né? Então, lembrando que só entra na DVA aquilo que tem relação com o exercício que está sendo avaliado. Né? Então, se forem ajustes ou coisas de exercícios anteriores, não vai entrar na DVA do ano. Tá? Lucros retidos e prejuízos do exercício, então também aqui nessa rubrica entre os valores que são destinados às reservas da empresa, né, que a gente já falou também nas aulas lá do patrimônio líquido, então aqueles valores que a empresa tem que destinar para reservas entra como uma forma de distribuição de riqueza, porque ela permanece como uma reserva ali pro negócio, então ela pertence aos sócios, aos donos, né? Nos casos de prejuízo, esse valor ele diminui a riqueza criada. Se a empresa teve prejuízo, então ela não criou valor, né? Isso vai diminuir o valor que foi criado por ela, né? Então isso não chega para quem investiu, para quem é dono do capital próprio, certo? Então aqui agora nós vamos ver a sua estrutura na prática. Então eu expliquei teoricamente cada um dos elementos e agora a gente vai visualizar como que isso aparece lá na demonstração de uma forma prática. Então eu quero que vocês observem que aqui na primeira linha a gente tem as receitas. Então a gente tem a distinção venda de mercadorias, produtos e serviços, aí lembrando que é o valor bruto, as outras receitas,
receita relativa à construção de ativo próprio, que é uma situação específica, e aqui a provisão para crédito de liquidação duvidosa, seja na reversão ou na constituição. Tá? Então isso a gente chega no valor da receita. O item 2 são os insumos adquiridos de terceiros, então a gente também já discutiu. Aqui nós temos os custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos, lembrando que aqui é somente o que vem de fora, né? Então eu não vou considerar minha mão de obra própria como insumo, tá? Materiais, energia, serviços terceiros e outros, eu vou elencar aqui. Perda, recuperação de valores ativos, então se eu tiver essa situação que tem a relação com os terceiros, eu também vou elencar aqui. E as outras, né, podem ter outras situações que tenham relação com os insumos adquiridos de terceiros. Aí o que eu tenho? O item 3, ele é um item totalizador. Então aqui no valor adicionado bruto, eu pego o valor 1, que é o total das minhas receitas, que vai estar aqui, e vou subtrair do total dos meus insumos adquiridos. Então, descontando da receita bruta total, descontando tudo que eu adquiri fora da empresa, que eu adquiri fora de terceiros, eu tenho o meu valor adicionado bruto. Então aqui eu já começo a visualizar quanto que foi criado de valor sobre esse valor de insumos adquiridos fora de terceiros, quanto que eu consegui agregar de valor. Tá? Então é 1 menos o 2. Aí eu tenho que elencar logo na sequência o valor da depreciação, amortização e exaustão, né, que a gente também já estudou nas aulas anteriores, que é a perda de valor dos meus ativos, que vão sofrendo desgaste pelo uso ou em função do tempo. Né? Então eu tenho isso lá na DRE também, o valor da depreciação, amortização e exaustão. Vou considerar isso aqui. Aí eu chego no item 5, que também é um totalizador. Ó. Aí eu vou pegar o item 3, valor adicionado bruto, e vou subtrair o valor da depreciação, amortização e exaustão. Então o 3 menos o 4 vai ser o resultado aqui da minha linha no item 5. Tá? Então é um total. Aí eu tenho o valor recebido em transferência, que é aquelas situações de investimentos em coligadas, em controladas, que eu tive por resultado de equivalência patrimonial, as minhas receitas financeiras e as outras situações de receita que eu tive que não tem relação com a minha atividade operacional, mas criou valor, eu gerei resultados financeiros para a empresa. Né? Então eu somo tudo isso, coloco tudo isso aqui e totalizo no item 6 o valor adicionado recebido em transferência. Aí eu chego no meu item 7, que é o valor adicionado total a distribuir. Então aqui o item 7 é importantíssimo, porque é onde eu consigo visualizar o valor total que a empresa consegue adicionar, né, sobre o valor adquirido de terceiros e que ela consegue fazer a distribuição disso para a sociedade. Tá? Então eu vou pegar aqui o item 5, que é o valor adicionado líquido, e vou somar com o valor adicionado recebido em transferência, que é aquilo que foi buscado fora. Então 5 mais o 6, eu vou ter o meu valor total a distribuir, certo? Então essa primeira parte de como que a empresa cria valor é apresentado aqui do item 1 até o item 7. Né? Em síntese, está ali no item 7 o valor total a distribuir. Ok? Aí agora nós vamos para como que esse valor é distribuído. Né? Então aqui no item 8 é uma conta totalizadora também. Né? Então nessa linha é o valor total que foi distribuído. Né? E aí eu preciso detalhar o item 8 ó, até aqui no 84.4. Então antes de eu somar esse total, eu preciso identificar isoladamente o valor de cada uma dessas linhas. Tá? Então aqui em pessoal, eu vou colocar aqui o valor da remuneração direta, o valor dos benefícios, o valor do FGTS que foi pago naquele ano. Somo tudo, vai dar a minha linha de pessoal. Então também é um subtotal aqui, certo? Aí eu vou para o item 8.2, impostos, taxas e contribuições, a gente já discutiu, federais, estaduais e municipais. Né? Então entra aqui todos os tributos que foram recolhidos
impostos, taxas e contribuições, independente da esfera, a gente vai ter que detalhar isso aqui na DVA, tá? Então a gente mostra quanto eu distribuí para as pessoas, quanto eu distribuí para o governo, para o fisco, e aí agora aqui no item 8.3, a remuneração do capital de terceiros, então busquei recurso fora, quanto que eu estou repassando de juros, aluguéis e outras remunerações que são pagas pela empresa, e a remuneração de capitais próprios, juros sobre capital próprio, dividendos, lucros ou prejuízos do exercício e participação dos não controladores nos lucros retidos. Né? Que também se eu tenho distribuição para empresas que investem na minha empresa e eu tenho que pagar, distribuir resultados para elas. Tá? Então a somatória, aqui o item 8 é o total, o somatório do 8.1 com o 8.2, com o ponto 3, com o ponto 4. Então pego os subtotais e somo tudo aqui no valor, a distribuição do valor adicionado. O que é importante aqui? Que o valor total que deu aqui no item 7 tem que ser necessariamente igual ao valor total do item 8. Tá? Então é a mesma lógica que a gente tem lá no balanço, né? O ativo com o passivo mais PL tem que bater. Aqui também os valores da DVA têm que ser iguais, certo? Então eu tenho qual o valor que foi criado e eu tenho que identificar como esse valor foi definitivamente distribuído, ok? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje, apresentar a demonstração do valor adicionado. Eu sei que vocês já leram, né, o CPC sobre a DVA, então hoje eu só dei algumas explicações mais aprofundadas sobre os elementos, os principais elementos que compõem essa demonstração, que é muito útil, que é muito usada pelas empresas e a gente deve sempre incentivar as empresas a fazê-la. Tá? Então é interessante que vocês conheçam, saibam quais são os elementos e saibam aplicar esse conhecimento na prática. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Fico à disposição de vocês para esclarecimentos ou dúvidas que vocês tiverem, certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.